Olá a todos, mais uma vez aqui estamos no 2 no Pod, mais um episódio. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Não, tá bom. Esse episódio e todos os outros, né? Nós temos o patrocínio da Abelha Digital, que é o estúdio que a gente grava aqui o nosso podcast. Temos também agora, inclusive hoje, né, no dia dessa gravação, a nossa inauguração da barbearia The Doctor Barbershop, que fica aqui no mesmo centro comercial onde fica o estúdio. Na verdade, é embaixo do estúdio. Então, é o nosso novo patrocinador aqui do estúdio. A partir de... acho que foi do outro episódio também, a gente já tinha falado. Mas hoje, no dia dessa gravação, é a inauguração. Então, temos também uma opção, agora masculina, aqui em São João do Estoril, que é The Doctor. Muita coisa legal, muita coisa bacana, atual. Então, esperamos vocês lá. E hoje, um dia especial para a gente também. Estamos aqui com a Viviane Cunha, que é carioca. Muito bom. Muito bom, Arquiteta, empreendedora. A gente estava falando aqui antes de começar que, assim como eu, né, ela gosta de conectar pessoas. E, por conta dessa conexão, ela criou um evento, né, que é muito bacana, e a gente vai falar sobre esse evento. Bom, Viviane, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. É sempre bom ter pessoas assim que engrandecem o nosso podcast e o nosso estúdio, né? A gente estava falando antes aqui sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco Vamos começar assim, não vamos começar do começo, como é o tradicional, né, como a gente tinha falado, mas essa questão que eu achei super interessante, que é o fato de você ser arquiteta, né? Aqui e no Brasil. E tem muita gente que assiste a gente, né? E que não sabe como que é essa transição de mercado, que é a única coisa que, quando é uma profissão assim diferente, eu costumo ter essa curiosidade. As pessoas costumam ter essa curiosidade, né? Quando por exemplo, advogado, eu sou advogado, então não precisa fazer nada demais. Aliás, não precisava, agora mudou. Ah, precisa agora? Agora mudou. As regras mudaram, tem uns 3 meses, 4 meses, nem sei ao certo. E a gente fazia só aquela inscrição aqui, né? Tinha os documentos que tinham que trazer do Brasil, claro, mas fazia a inscrição sem ter nenhuma validação, nenhuma prova. Uhum. Né? E como é que é essa questão para a arquitetura? Você precisou fazer essa transição assim através de prova? Como é que foi isso? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muito bom, muito bom. Já estou gostando aqui todas as histórias que você me falou daqui, muito interessante. A arquitetura, quando eu vim, nem sei como é que está agora, mas quando eu vim, em 2018, precisava validar o seu diploma com um mestrado. Então, assim, tem uma diferença aqui, de que aqui a graduação são 3 anos ou 3,5 e 1 ano e meio de mestrado que eles fazem juntos, né? Então, os nossos 5 anos não compatibiliza com a graduação daqui, porque os 5 anos deles incluem o mestrado. Mas eu já tinha feito mestrado e eu fiz na Inglaterra, com sorte, não tinha um Brexit ainda. Uhum. Então, foi super fluido, assim, porque aí validou o meu mestrado na Inglaterra, que na época era da Comunidade Europeia, então, ótimo, foi super rápido. Mas, normalmente, a pessoa tem que fazer... Eu conheço gente que faz uma pós aqui de 1 ano e meio, para essa pós, validar como mestrado e complementar e ter uma equiparação com a titularidade de quem é daqui, né? Então, se você quiser trabalhar para algum escritório, se quiser abrir o seu escritório, né, precisaria isso. Eu não precisei por conta de eu já ter o mestrado fora, né? E na Inglaterra, que facilitou muito. Se fosse no Brasil, teria que avaliar e tudo mais, poderia demorar mais, mas não, foi rápido. A gente estava falando também aqui antes que você tem escritório aqui, e aí tem escritório no Rio também. Sim. Né? E trabalha nos dois. Sim. Isso todo mundo acha que é uma maluquice, né? Quando eu começo a falar, como assim? Como é que você... Todos falam isso. Quando a gente tem aqui e lá, como é que consegue conciliar, né? Você falou que foi estudar na Inglaterra. Eu tenho uma amiga, né, que ela também foi. E aqui, se eu não estou enganado, é muito comum a pessoa fazer pós na Inglaterra, na área de arquitetura, porque dizem... Aqui em Portugal? Dizem que é Não uma sei. referência. Eu não sei. Não sei. Tem muito curso bom em um monte de lugar, né? Eu Sim. fiz na Inglaterra, foi muito bom, uma faculdade, que na época, a UCL, que é onde eu estudei,
era a quinta maior universidade do mundo, assim, na época, não sei como é que está agora. E foi muito bom, sim. Mas... Quanto tempo de arquitetura? Quanto tempo que eu sou arquiteta? 38 anos. Ui, caramba, Um mundo de anos. Mundo de anos. Às vezes tem gente que trabalha comigo que não tem de idade que eu tenho de formada, né? Não, muito comum. E tem detalhe, né? Porque, imagina a arquitetura, uma altura é uma moda, alguma coisa, você tem que sempre acompanhar. Isso a gente acompanha, não é? Não sou daquela época que eu estudei, Sim, né? Não tem mas como, estou falando, né? tem que estar sempre atualizando. Ah, né? sim. Eu dei aula há muitos anos, né? Então, isso também. E a gente, assim, eu acho que não... A gente... É uma área que a gente tende a atualizar. Você viaja. Eu adoro viajar, né? E ver coisas, e ler, estudar. Então, assim, a gente não tem muito... Eu acho que a vantagem é a experiência que a gente tem, né? E coisas que fluem mais, né? Porque você já passou por aquilo milhões de vezes. Né? E a transição de mercado, né? Que também aconteceu, formado no Brasil Brasil. para Portugal. Sim, é uma diferença grande. Isso também me perguntam muito. Outro dia até, eu acho que foi até um podcast que eu participei, que a gente estava falando disso. Aí alguém estava lembrando de alguém que tinha me perguntado, mas é mesmo idioma, então acho que não tem problema. Aí eu até comentei disso, palavras que se falam aqui, coisas, por exemplo, teto falso. A gente no Brasil é um rebaixo, não é um teto falso. Aqui é teto falso. O pladur, não é gesso, né? Gesso acartonado é pladur. Por aí vai, vão mudando as palavras e eu acho assim, é uma culturas, né? Eu também já morei nos Estados Unidos. Culturas são interessantes e são diferentes, né? Sempre. Então, não interessa se a língua é a mesma, mas é uma outra cultura. Então, tem maneiras de fazer, né? Você vê, eu vou à obra aqui, eu fui milhões de vezes em obra no Brasil, é completamente diferente. A dinâmica é diferente, a relação com as pessoas é diferente, né? E aí é uma conexão que eu acho com o evento que a gente faz, né, que a gente imagino que você fosse até me perguntar mais à frente, que é a questão das relações, né? Que no final acaba que a arquitetura também ela é um lugar, né, de relações, né? Que assim, na relação, a gente quando está estudando na faculdade, quando estudei na faculdade, eu achava que a arquitetura é uma relação com o cliente, né? Ele que me paga, mas não, é com o fornecedor, é com o pessoal da obra, é com o pessoal que trabalha com você e tem são várias dinâmicas diferentes, pessoas completas de maneira, você tem que tratar de maneiras completamente diferentes e tem que harmonizar isso tudo para isso funcionar e chegar no final, né? Sem ter matado ninguém te matado. Antes fosse só aquela discussão entre marido e mulher, eu quero de um jeito. Até nisso a gente se envolve. Eu faço muito residencial, né? Eu gosto do residencial. A gente trabalha focado no alto padrão e tal. A gente sempre não tem como escapar de você participar de uma reunião com clientes, o casal, e ouvir coisas de um casal falando para o outro, você tem que ouvir aquilo. Não estava no meu script aquilo. Mas é mais engraçado, depois que eu já ganho intimidade, aí o cliente liga, fala com a minha mulher aquilo, para ela, é melhor a gente fazer assim, assado, a gente começa até a botar você no meio da história. Então, bota você no meio do fogo, né? No meio do fogo. Isso eu acho que em quase todas as profissões acontece. Como a questão na arquitetura é que os prazos são longos, né? Assim, um projeto demora, então você participa muito com a família, né? E aí com o pessoal que trabalha. Por exemplo, eu estou fazendo uma obra aqui que a gente vai acabar agora 1 ano de obra. Então, 1 ano de obra é 1 ano com aquelas pessoas, né? Não é todo dia, mas são relações. Então, assim, eu cheguei à conclusão que assim, eu gosto dessa coisa de gerenciar e organizar e essa interação com as pessoas, né? Então, acho que isso que me levou para esse lado que eu achava que não tinha nada a ver, não conseguia ver... Quando comecei a fazer, nunca pensei que eu ia fazer isso, né? Achava que não tinha... Nem achava que tinha nenhuma conexão, mas eu acho que tem uma conexão enorme, né, no final. Essa questão do tempo é interessante, porque aqui perto... eu morava aqui, né? Aqui perto, agora eu mudei, mas ainda moro no Conselho. E aí, a gente passava indo para 5 e tinha uma obra ali à direita, quase chegando na Grande Rotunda, que era... Ficamos muito tempo para saber o que era. Depois viemos a descobrir que era um continente. Mas depois, para descobrir que era um continente, foram 7 meses, 8 meses para descobrir que era um continente, mas a obra já estava comendo, já estava firme. Depois, o que aconteceu foi 1 ano e alguma coisa para o continente, que, na verdade,
Eu não sou engenheiro nem sou arquiteto, mas eu creio que já há um modelo, né? Pronto, igual o McDonald's, por Sim. exemplo. Então, assim, já há um modelo pronto. E aí eu fiquei pensando, esse tempo todo. Aí depois começaram uma obra em paralelo, que aí, como o continente é ligado ao Burger King, todos acharam que era o Burger King. Não foi, era o McDonald's. E aí foi uma obra bem... Não foi como é no McDonald's E no todo Brasil. mundo vigiando, esses vizinhos todos. Todos vigiando. E a gente passava ali, cara, o que tem aqui, cara? Aí, enfim, aí depois foi o McDonald's, que também é muito mais demorado que no Brasil, porque no Brasil também... Sim, o prazo de obra aqui não é que no Brasil seja paraíso. O prazo tem atraso, tem tudo mais. Mas aqui os prazos são mais alongados que no Brasil, sim. E aí, eu falei... Aí depois, Continente, McDonald's tem uma bomba de combustível. Que aqui em Portugal, para quem não sabe, não é posto de gasolina, é bomba de combustível. E aí uma bomba de combustível à frente que demorou mais. Agora que abriu. 6 meses quase depois do supermercado ter aberto, do McDonald's estava funcionando, que abriu. Então, isso eu também acho muito interessante, essa demora. A gente vê casas aí que, nossa mãe do céu, demora imenso tempo quando começa do zero. É uma coisa incrível e isso até hoje me surpreende. Assim, eu não sou da área, né? E eu, às vezes, fico pensando, porque quando a pessoa quer investir, né? Ela tem que ter uma grana não só para o investimento Ela em tem si. que considerar isso. Ela tem que considerar esse tempo que ela não vai faturar. Porque, por exemplo, se eu pegar construído do alicerce, alguma coisa, vou montar um café do alicerce, eu tenho que ter a grana, né? Não só para pagar arquiteto, mas para pagar a obra em si, para pagar o material, mas eu tenho que ter, porque eu não vou ter dinheiro girando. Não está funcionando. Então, isso eu acho, sei lá, eu acho muito... Um pouco estranho, talvez, porque nós não somos muito acostumados a isso, né? Mas, enfim. Tem um prazo mais alongado e assim, eu acho que na Europa, de uma maneira geral, tem um prazo... Eu já fiz casa na França, já fiz casa na Inglaterra, tem um prazo, datas para as coisas chegarem, né? Vamos dizer, você comprou uma bancada, uma bancada, e aí os caras te dão meses para a gente entregar aquela bancada, né? E se fosse no Brasil, os clientes no dia seguinte já estavam ligando para marmoraria. O que é isso? Que absurdo! Não sei o quê. E não que não demore, lá também demora, mas assim, aqui tem os prazos mais alongados. Os processos são mais complexos aqui também, muitas vezes, né? As empresas, aí tem mais questões a serem vistas do que no Brasil. Também, tem isso também. Tem uma coisa que a gente sempre fala agora, puxando sardinha um pouco para o direito, que é a questão da relação com o consumidor, né? Aqui tem uma relação muito difícil de uma loja, de uma empresa com o consumidor. É uma relação que ela é muito frágil para o lado do consumidor. Não que no Brasil, não que tenha que ser tão permissiva como no Brasil, assim, porque o consumidor no Brasil ele ganha, né, da empresa. Então ele tem uma vantagem muito maior do que a empresa. Mas aqui tem coisas que são incríveis na parte do consumidor. E você falou essa questão da entrega, né? Quando você, às vezes você fala assim para a empresa, mas eu preciso disso. Não posso fazer nada por você. Não tem como adiantar. Não tem como adiantar. Não tem. Então, assim, eles não São têm... mais inflexíveis, você diz? Eu acho que às vezes, né, falta um pouco isso, mas a gente estava falando, é cultura. Não tem jeito. A cultura, a gente não vai mudar a cultura e não tem jeito, não vai mudar. Enfim. Então, nessa parte aí da obra, isso era muito... ainda é, para mim, um mistério. E aí, pronto, tem a parte da arquitetura, e a gente estava falando antes da conexão, né? Em 2018, né, queria que você contasse como que surgiu essa ideia desse encontro, desse network que você faz, que é o Happy Hour... Não, Network em Lisboa. Network Lisboa, desculpa. Estava até falando agora há pouco que as pessoas perguntam, né? Como é que surgiu essa ideia, assim, provavelmente que você gosta de se conectar, né, por conta disso? Eu nem achei engraçado. Foi proposital? Não, eu nunca achei. Para falar a verdade, no Brasil, encontros de arquitetos, sempre tem eventos para arquitetos, designers, né? Eu nem ia tantos, porque às vezes eram à noite, eram longe, e eu contramão, e eu acabava que não... Perigoso. E eu acabava não indo muito. Mas, assim, quando eu cheguei aqui,
eu já contei isso algumas vezes, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam que achavam que eu conhecia muita gente. E eu gosto de conectar pessoas, assim. Isso eu já gostava, né? Há muito tempo. Então, assim, de resolver coisas para as pessoas. Então, as pessoas, você falava assim, eu estou precisando, igual a gente estava conversando agora há pouco, eu estou criando uma pessoa assim, assada. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, e depois eu falava assim, eu tenho uma pessoa conhecida e tal. Isso eu faço praticamente todo dia. Eu continuo fazendo praticamente todo dia. Isso é interessante, porque não é uma coisa que está no meu mindset. Eu não fico pensando, eu faço. Não, quando começaram a me perguntar, eu comecei a notar que isso acontecia. Sim. Então, assim, quando eu faço essas conexões quase todos os dias, né? Tem alguém vendendo carro. Às vezes me liga assim, Vivi, eu estou vendendo carro. Você sabe de alguém que queira comprar um carro? Não tenho a menor ideia. Aí eu esqueço daquilo, penso, será que eu tenho alguém? Às vezes aparece alguém que está vendendo um carro. Então, assim, como está sempre na minha cabeça alguma coisa que alguém comentou, eu tenho sempre alguma coisa, né? Enfim, acaba gerando essa rede. Agora, quando eu cheguei aqui, então isso me chamou a atenção das pessoas falarem. Eu mal tinha chegado aqui. Eu cheguei em agosto, a gente começou a fazer setembro, outubro, os eventos, né? E aí eu pensei, como vira e volta eu marcava, vamos jantar, eu vou te apresentar não sei quem, que também chegou há pouco tempo, igual você, que é da sua área, alguma coisa assim. Eu falei, em vez de fazer assim, vamos marcar um dia, fazer um happy hour, que aí a gente encontra já um monte de gente. Eu pensei que ia ser um encontro único, nunca pensei que ia se prolongar por anos, como está agora, né? Sim. E assim foi. Então, eu chamei uma amiga, que ela morava aqui há muitos anos, jornalista, conhecia muita gente, muito bem relacionada. Falei, vamos fazer, né? Eu não sabia nem o que, por onde, nem para procurar onde que ia fazer. E a gente começou a fazer. Nesse primeiro foram 45 pessoas. Eu achei que umas 15. Até achei que umas 15, porque um amigo meu tinha acabado de inaugurar uma loja de cerâmicas, azulejos e tal. E ele falou que ele comprou um monte de moixandô pequenininhas, porque ele contratou uma assessora de eventos e ela falou que ia botar lá, sei lá, 60 pessoas. E não foram 30. Então, todo mundo que ia lá depois na loja dele para com qualquer coisa, ele dava uma garrafinha de moixandô pequenininha para você tomar. Para compensar, né? Para compensar. E aí, ele falando que o evento dele, contratando uma pessoa, foram 15, eu pensei, o meu vão 10, né? No máximo, porque nem, né? E aí foi esse monte de gente. Foi esse monte de gente, muitas dessas pessoas desse mesmo feitio. Eu já contactei ela com alguma pessoa, né? Acha que a gente vai fazer isso de novo. E é interessante porque eu faço isso porque eu gosto de fazer. Não espero nada daquela pessoa. Aquela pessoa vai ficar grata por mim. Não tenho essa intenção, não passa pela minha cabeça. Não é isso. Gosto, pronto, acabou. Não quero nem saber se ela gostou. Me meto até. Eu até brinco às vezes, quando a pessoa está lá no evento, eu falo, eu não me meto na vida de ninguém, mas se eu fosse você... Então, me meto na vida das pessoas. Teve uma vez uma amiga que chegou, isso muito depois da pandemia, uma grande amiga minha, e ela falou, Vivi, eu queria morar numa casa. O que eu tenho com isso? Vê se eu sei, vê se é para falar comigo isso. Quero morar numa casa de alguém, eu não quero chegar e alugar um apartamento, porque tem muito protocolo para alugar um apartamento, e eu não sei nem se eu vou gostar de morar nesse bairro. Você conhece alguém? Era até no bairro que eu moro, em Campo Jorique. Você conhece alguém que mora nesse bairro, que de repente me aluga o quarto? Aí eu falei, tá aí, sabe o que eu acho que eu conheço? Eu liguei para minha amiga, que não estava querendo ninguém na casa dela. E aí falei para ela, você não quer alugar o seu quarto? Uma pessoa que é bem legal com isso. Ela foi Mas ela não estava oferecendo. Não estava oferecendo, da minha cabeça. Essa maluquice da minha cabeça. Ela não estava oferecendo nada. Olha, eu conheço ela há muitos anos. Ela morou em Londres quando eu estudei. Ela é arquiteta também, não sei o quê. Está chegando agora. Ela quer um lugar para ficar um tempo. Eu sou legal, né? Também, assim. Quer dizer, eu me meto mesmo, né? Porque depois, se desse errado, olha como é que eu estou no meio. E morou lá um ano, depois saiu para morar em outro lugar, ficaram super amigos, são amigos até hoje, e assim, da minha cabeça. Então, assim eu faço o network. Na verdade, o network funciona bastante assim. A gente lista as pessoas que vão, as pessoas fazem uma inscrição, né? E aí, nessa inscrição, a gente tem um formulário que a gente tenta reduzir, mas a gente precisa de informação sobre as pessoas, né? Para poder a gente fazer essa avaliação. E a gente para de fazer ingresso, inscrição, 3 dias antes do evento, a gente analisa esses perfis todos, e isso em média, né? Esse último, por exemplo, no final lá do evento, eram 90 e poucas pessoas, mas foram 116 pessoas que compraram, que iam, né? Falta, sempre no final da história, sempre falta alguém. Mas a gente estuda essas pessoas todas, e aí a gente analisa e separa 2 pessoas para apresentar para cada uma.
Sim. Então, se você for, a gente vai separar 2 pessoas para você. Se ele for, a gente vai separar 2 pessoas para ele, diferentes, tá? E aí a gente meio que decora, eu e a minha equipe, as pessoas que vão, quem que era mais ou menos o que você faz, o seu nome. É muito engraçado. A gente chega lá, nunca vi na vida. E eu sou péssima com nome, isso que é mais doido. A pessoa chega e fala, oi, João, tudo bem? Eu falo, nossa, você sabe que sou eu? Eu passei 3 dias estudando, né? O pessoal, hoje eu sei, amanhã eu já não sei se é o seu nome, mas hoje eu sei. Depois que passa o evento, aí já era, já esquece. Aí a gente vai conectar essa pessoa. O que acontece? A gente conecta mais pessoas. A gente se compromete com conectar 2, mas são as melhores para você. Porque assim, a gente evita o quê com isso? O que é o nosso diferencial? A gente é um evento que você vai para um evento, você pode milhões de eventos serem maravilhosos, mas às vezes você conhece gente muito legal, mas que não te agrega tanto profissionalmente quanto outros. Ou às vezes tem uma pessoa maravilhosa naquele evento ali, mas você conheceu essa e não aquela. Então, para você não adiantou muito saber que aquela ali depois, não sei quem estava lá também, você devia ter conhecido, não adiantou nada. Então, a gente quer ajudar, nosso foco é ajudar profissionalmente essas pessoas. Então, a gente vai apresentar para essas 2 pessoas mais interessantes para ela. Mas, na verdade, ela chegou, a pessoa mais interessante não chegou, a gente apresenta para outras. Vai apresentando até chegar a pessoa e ela vai conhecendo outras pessoas e ela vai conversando também com outras pessoas. Não precisa só esperar a gente apresentar. Mas a gente fala sempre para os tímidos. Não tem problema de chegar... Não conheço ninguém. Cansa de me ligar, a gente assim, olha, tenho vergonha porque eu não conheço ninguém. Uhum. Então, chegar lá, não conheço ninguém. Eu falei, pode ir que eu te garanto, você não vai ficar à toa. A gente tem um recepcionista, ele recebe ela, vê o nome na lista, passa para a gente, assim, sabe? De mão para mão. E a gente vai fazer esse... Então, funciona assim. Parece até que tá com ponto aqui, ó. Aí o ponto fala, isso aí é o João. Aí você fala, oi, João, tudo bem? Tipo assim, adoraria. Aí vira e volta alguém e fala assim, Vivi, vocês parecem aquele filme O Diabo Veste Prada, sim, que a menina fica, né, canta. Fala, exatamente. A gente... Essa aí, não sei o que. A gente é meio assim, nós 3 que apresentamos, são 3, eu e mais 2 pessoas que ficamos apresentando. A gente é um assim para o outro, né? Às vezes eu lembro, às vezes eu falei, não, aquela ali eu não sei quem, não sei o quê. Então, a gente vai fazendo isso. Então, é um trabalho, não é só um evento que você vai conectar porque você vai para um lugar que tem várias pessoas legais. É isso, mas a gente fazer essa conexão que faz uma diferença enorme. Então, aí chega na parte que eu estou aqui com isso na cabeça, achei interessante. Quando a gente começou a falar, eu falei assim, pô, começou como hobby, né? Você falou, pô, começou como hobby, hoje a gente tem 10 pessoas trabalhando nisso. E me vem uma outra coisa na cabeça, como que a gente pode gerar emprego, né? Assim, em coisas que a gente, no Brasil, teoricamente, é tão normal, e aqui a gente está meio que... De quê? Eu não entendi. Estou falando, um evento desse aqui, como você gera emprego, não é comum. Uhum. Não é comum. No Brasil é muito comum. Estou falando que a gente tem várias possibilidades de gerar emprego, como, por exemplo, essas conexões. 10 empregos, 10 pessoas que trabalham, não importa, que estão ali junto com você. Então, é muito interessante isso, porque é diferente. Eu não sabia que existia alguma coisa ligada à network que tinham 10 pessoas envolvidas trabalhando. Então, eu acho isso muito... E dá trabalho, hein? Vou te falar que montar essa brincadeira... Até porque, né, o network, você lida com pessoas, né? Então, pessoas... E você faz conexão com pessoas que têm a ver e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver, porque não se conhecem, não sabe... Porque, às vezes, eu tenho a ver com você profissionalmente, mas ali no pessoal a gente tem divergências inúmeras. Né? Raramente acontece, mas já aconteceu, inclusive foi bem chato, uma pessoa, a gente foi apresentar a pessoa para você e você olha para a pessoa e fala assim, não quero conhecer ela não. Quase morri. Conheceu 2 vezes isso. Olha que a gente já fez 26, né? Graças a Deus foram só 2 vezes, mas eu vou te falar, eu não sabia onde me enfiar, porque a pessoa fica preocupada, o que aquela pessoa... Né, rejeitada está como ela está se sentindo, imagina, né? E sabe lá por que a outra falou aquilo também, nem quero saber, vamos para frente, né? E também pode acontecer, tipo, tá no evento, fala, vou te apresentar uma pessoa. Até às vezes acontece em filme, toca nas costas e quando vira, fala, pô, já conheço, já tive problema com essa pessoa. Aí tu fala, caramba, e agora? Não, isso não eu vou rezar para não acontecer. Não, nunca aconteceu. Mas isso pode acontecer. Quantos eventos desses já tiveram até hoje? 26. 26? 26. E qual foi o recorde, assim, que você lembre de pessoas, assim? Ou uma média de pessoas? A nossa média é 80, 100 pessoas. É a nossa média. E a gente faz, tipo, 2 em 2 meses. 2 em 2 meses e meio, tipo isso. E aí, quando será o próximo?
Hoje eu estou sabendo agora. Tenho que olhar para ali, né? Para falar isso. Tem que olhar para cá. Dia 25 de setembro. Porque todo mundo me perguntava, eu falava, ele não tinha fechado certinho. Hoje eu sei que é 25 de setembro. E vai ser aonde? Pois é, isso aí eu não vou poder responder ainda. Não pode. Não, tá, eu vou mandar, a gente vai mandar, a gente posta no nosso Instagram, que é Network em Lisboa, tudo junto, Network sem o ING, Network em Lisboa. Sim. A gente posta o Save the Date, a gente posta tudo lá, né? Para quem já é cadastrado com a gente, todo mundo, desde o primeiro, a gente tem um mailing de quase 2.000 pessoas, a gente manda também por e-mail. Mas para quem está interessado, mas nós não temos os dados, a gente não manda nada por e-mail. A gente estava falando aqui também sobre a questão de... Eu te perguntei se eram só brasileiros, né? Você falou, começou com brasileiros. Sim. E agora tem muitos portugueses, né? Como é que é essa interação, assim, dos portugueses com os brasileiros? Eu acho ótimo isso, porque eu sempre... Assim, já foram pessoas de outras nacionalidades também, né? Eu tenho uns vizinhos libaneses, por exemplo, que já foram. Já foi um cara... Um marroquino que eu conheço, que foi, já foi, enfim, foram várias pessoas de outros países, franceses, já foi holandês. Tende a ficar mais na língua portuguesa, porque eu acho que as pessoas, assim, os brasileiros, principalmente, mais que os portugueses, ficam mais querendo conversar em português. Eu já notei que tem mais a ver com o brasileiro até do que com o português. E aí, assim, essas pessoas... Essa minha vizinha, né, libanesa, ela foi ela e o marido, os dois são libaneses, são da área de TI, que vem muita gente tem dessa área também, né? Então, às vezes, elas não conversam muito. Mas, assim... Porque tem muita gente para conversar, né? Então, acho que tem um pouco esse senso. A pessoa, muita gente para conversar, vou falar em outra língua. Pode ser também com relação à cultura, que são culturas parecidas, e talvez também isso tenha influência na questão da nacionalidade, né? Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Quando esse evento começou, você falou que esperava ter 15, né? Você também não esperava fazer 26 eventos. Não. Né? Não esperava nada. No meio do primeiro, o pessoal falou assim, e o próximo? Não, gente, como assim próximo? Né? Não vou fazer o próximo. E para quem gosta de conectar, isso é como se fosse a gente fica muito, muito empolgado, né? Com essas questões de conexão, de conectar as pessoas. Aqui também, como eu te falei, né? A ideia da criação disso foi de conexão, e isso me deixa muito feliz também. Só agora me lembrei de uma coisa. Você falou da questão de falar o português. É interessante, porque tem muita gente que está aqui. Inclusive, eu recebi uma menina aqui uma vez, que ela está aqui há 16 anos, 18 anos, e ela é do Nordeste. Brasil. E ela falou, eu não falo português de Portugal, e não quero falar, e não faço questão... Então, ela mantém há quase 20 anos o mesmo sotaque. Então, isso, como você corrobora com aquilo que você falou com relação a querer fazer conexão só com os portugueses. Além da arquitetura do network, cabe mais algum projeto no meio disso aí? Não, a gente vai começar a fazer, já está até alinhavado assim, por áreas, assim, uma área, por exemplo, o primeiro que a gente vai fazer é arquitetura e construção. Talvez porque na minha área a gente tem muita gente dessa área que vai... Assim, as pessoas que vão, tem quase 2.000 pessoas no nosso mailing, mas as pessoas que vão, tem sempre gente nova. Vamos dizer, você foi, gostou, no próximo você vai levar alguém. Sempre tem uma pessoa que vai e leva alguém, sabe? E tem aquela pessoa que viajou, que não sei o quê. Então, sempre são pessoas diferentes. Tem muita gente... tem umas que foram desde o primeiro. Tem gente lá, porque tem um grupo que é meio... Eu falo que é o pessoal do clube, que vão sempre. Falo que é o dia, eles vão, entendeu? Então, esse pessoal do clube que eu falo. Mas, além desse pessoal do clube, tem um pessoal que vai sempre desde o primeiro, mas tem um pessoal que vai de vez em quando. Então, assim, isso varia muito. Essa frequência varia muito. Eu vou te perguntar, porque já dá para perceber quem está assistindo, mas é que a gente vê muita coisa ligada a empreendimento, a empreendedorismo. E que, por exemplo, quando é comandado por uma mulher, normalmente é só as mulheres. Eu te perguntei no início exatamente por isso, porque para mim já era mais ou menos isso. Eu não tinha ideia do tamanho. Que podia homem. Muita gente liga e pergunta, é só para mulher? É só para arquiteto? É só para uma área de profissional? Eu falei, não, eu adoro ter muitas áreas, e tem muitas. Tem áreas que a gente tem no nosso formulário, para facilitar a pessoa preencher, um menu de
de possibilidades de profissão para você preencher a sua, né? Eu falei, daqui a pouco eu tenho que botar mágico, alguma coisa assim, porque a maioria a gente tentou botar, mas assim, tem horas que vai alguma pessoa assim de uma coisa que não tá. Acho ótimo. A gente tem uma opção, né? A pessoa pode preencher lá, outros e tal. Mas eu digo assim, acho ótimo ter pessoas múltiplas. E de homens e mulheres também. Eu não tenho nada com essa... Já fui em milhões de eventos de mulheres que têm uma tendência muito grande, forte, né? Aqui no Brasil também. Já participei de alguns, mas o nosso não. O nosso não é um evento focado em mulheres. Porque o nosso evento, quando tem eventos de mulheres que falam em empreendedorismo feminino, né, que é focado, às vezes nem fala em feminino, mas ele é todo voltado para mulheres, tem um foco um pouco diferente do nosso. O nosso realmente tem a questão do profissional, né? Então, a gente tem crescido muito o número de empresários que vão no nosso evento, né, com uma posição, vamos dizer, mais de liderança, né? Sim. Então, tem mudado, vai muito profissional liberal, ainda vai bastante, né? Mas tem mudado, tem crescido mais nessa direção. E eu acho ótimo, porque aí você pode conhecer... você tem um leque muito grande de pessoas para você conhecer, né? Que você pode querer conhecer. Esse projeto, estava falando, acabou que... Pronto, interrompemos. Com relação a esse projeto que você tem novo, ligado à arquitetura, né? de setor, antes de você falar isso, eu ia dar essa ideia de setorizar. Né? Porque, por exemplo, na advocacia, por exemplo, eu não faço determinadas áreas, mas às vezes a gente sente falta de ter alguém numa área específica, que a gente possa fazer ali uma parceria, óbvio, né? A gente tem que conhecer, enfim, mas é uma coisa que é legal, setorizar, eu acho que pode... Algumas profissões durante o network, durante os nossos happy hours até hoje, se portam diferente. Por exemplo, advogado é um que normalmente não quer conhecer advogado. Tem umas profissões que não querem. Sim. Não, eu já trabalho com advogado o dia inteiro, não quero. Até falo, é bom, porque você pode ter uma troca, né? Sim. Eu acho que sempre essa possibilidade de troca é muito rica, né? Dentro de uma profissão, né? Ou até com outras profissões. Mas tem profissões que não tem muito esse olhar. O advogado lá no evento, normalmente, é um que quer conhecer, ou então ele é de uma área do direito e ele quer conhecer de outras áreas do direito. Sim. Às vezes ele não quer conhecer da dele. Isso, engraçado isso. Engraçado. Assim, eu, por exemplo, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, enfim, e a gente tem muitos advogados de todos... E todos querem, né? E todos querem, até porque, principalmente num ordenamento jurídico diferente que a gente atua, né? Então, é sempre bom as experiências, principalmente porque aqui não há uma linha reta no funcionamento jurídico, então as experiências de um e de outro vai dando a gente, assim, mais possibilidades, mais abertura. Essa questão de empreender. A gente estava falando antes aqui uma coisa também interessante, que é você ter empresa aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre ter empresa, porque aqui a gente pode empreender e não necessariamente tem que ter empresa, né? Como que você vê, assim, essa comparação, no caso de ter uma empresa aqui, como você tem, e ter uma empresa no Brasil? Não digo nem a questão de... as questões burocráticas a gente sabe que são bem diferentes de lá para cá, né? Mas como que você enxerga, assim, essa diferença em termos de atuação? Há uma melhor atuação em um determinado país, comparando Brasil e Portugal? Eu não sei outros países, mas eu tenho empresa no Brasil e tenho empresa aqui, né? Então, o que eu noto de diferente no frigir dos ovos, lá no final das contas todas, acaba, segundo o meu contador lá do Brasil, minha contabilista daqui, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Mas algumas coisas me assustam aqui. Talvez porque eu sou 30 e tantos anos acostumada com ter empresa lá e aqui eu tenho há pouco tempo. 2 anos, eu acho. Que é a questão tributária, o volume, né, de taxação é maior, eu acho, assim. Sim. Então, assim, e a gente tem que tomar mais cuidado. Eu tomo mais cuidado aqui. Eu me tornei uma pessoa... Eu tenho uma secretária há 18 anos, né? E ela que toma conta dessa parte mais... Lá no Rio? Fica lá, mas trabalha para lá e para cá. Os dois. Mas, assim, ela que toma conta mais dessa área. Mas lá no Brasil, eu não tenho coisa que eu não prestar atenção. Agora, aqui não. Aqui tem muita coisa que eu também tenho que estar prestando atenção para tomar conta de não ter problema, né?
Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu sempre falo, chega uma hora que não tem escolha. Se você começa a trabalhar e você tá, a sua empresa, o seu trabalho está rendendo, vai chegar uma hora que é impraticável você continuar como um recibo verde, né? A taxação é enorme, né? Então, você tem que ir para a empresa. Não é questão de escolha. Não é, eu quero abrir uma empresa. Não. Mas eu sempre falo disso, de tomar mais cuidado, né? Nessa questão de ter uma empresa, né? de ter essa questão da parte do empreendedorismo, do Network em Lisboa, como que administra o tempo nessa história toda? Porque eu sei que, para mim, por exemplo, é muito difícil. E o arquiteto, ele tem uma obra, como você falou, ele fica 1 ano na obra, mas ele não fica só naquela obra. Se ele tiver mais 2, 3, 4, ele fica mais 1 ano em 4 obras. E a gente acaba não podendo, por uma questão de sobrevivência, negar um trabalho. Então, quando você fica... Eu não trabalho... mas eu não fico mais na obra. Não, sim, mas você fica responsável por... eu tenho uma pessoa que faz acompanhamento de obra. Eu faço supervisão da obra. Não faço mais acompanhamento. Sim. Fiz décadas, mas não faço mais. Nem aqui, nem no Brasil. Eu tenho uma pessoa lá no Brasil e tenho uma pessoa aqui. Então, elas fazem o acompanhamento e eu faço a supervisão e faço todo... Tem muita coisa para ser feita, mas eu não fico direto, eu não fico na obra, né? Assim, né? Então, consegue flexibilizar mais o tempo, né? Consegue flexibilizar mais o tempo também por causa disso. Você diz que você está querendo entender como é que eu trabalho lá e aqui, né? Eu sei como. Mas, assim, tem 2 questões. Uma é assim, eu gosto muito de trabalhar. Então, isso até eu recebo críticas assim, eternas da minha família por conta disso. Então, eu gosto de trabalhar. Então, assim, não é tudo que eu gosto de fazer. Tem coisa que é chata, por natureza, a gente faz quando tem jeito, né? Mas, normalmente, eu gosto de trabalhar. E tem uma boa equipe, já tem uma boa equipe que trabalha há anos comigo, para desenho, para coisas. Eu tenho pessoal bom que trabalha comigo. Então, assim, isso é uma coisa que você não constrói de um dia para a noite. É como o pessoal do Network em Lisboa. É uma equipe que está comigo há um tempão, não é assim. Amanhã chega aí, vem uma pessoa e vai trabalhar, né? E a gente vai treinando. Então, isso tudo vai facilitando o seu trabalho, né? Não é que... Então, vai te gerando mais tempo, porque você organiza, né? Eu sou bem organizada, assim. Eu e a Rose, minha secretária, nossa, a gente é organizadíssima. Essa organização que ajuda a gente a conseguir fazer mais coisas. Muito. Essa questão da organização é interessante da supervisão, no caso, não da organização. Por quê? Porque se a gente tiver diretamente, por exemplo, no teu caso, na obra, você não ia conseguir fazer praticamente nada. Não. Então, a gente precisa... Mas eu nunca fiquei na obra diretamente, quando eu falo obra, tipo assim, naquela responsabilidade de você fazer tudo, na verdade. Não só, tem que ir na obra, tem que ver o cliente, tem que atender não sei o quê. Então, você acaba tendo muitas funções e você não consegue... como a gente é empreendedor, a gente precisa vender. O que acontece? Você distribui, né? Porque eu acho maravilhoso você ter pessoas... Pessoas fazem melhor do que você coisas... que podem trabalhar com você. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, assim, a gente faz tudo. Você falou de fazer tudo. A gente faz... Agora, essa obra que a gente está fazendo, a gente vai comprando enxoval. A gente está comprando roupa de cama. Então, assim, é muita coisa? É muita coisa. Mas se você tem uma equipe, você delega e cada um faz uma parte, é possível, né? É possível. Então, isso é... Às vezes a gente fala... Por exemplo, tem um colega que fala assim, tu é maluco, cara. Tu faz isso, faz aquilo... Eu falei, cara, por enquanto eu estou na frente, mas daqui a pouco eu não vou estar mais, eu só quero vender. E uma coisa também interessante que você falou, que a gente tem que... Se a gente tiver pessoas que façam as coisas melhores do que a gente... Só um minuto. Faz as coisas melhores do que a gente tem que... Eu às vezes falo, tem gente que nasceu para empreender. Né? E tem gente que nunca vai empreender. Às vezes vai até querer empreender. Mas não é questão da pessoa de empreender. Ela prefere trabalhar com horário, ela não quer ter aquele compromisso de... tem o medo do risco, porque tem risco, sim, né? Tem exatamente. sempre muito risco, né? E tem o risco e tem também a pessoa que às vezes não tem o perfil. Por exemplo, eu não tenho perfil de ficar o tempo todo sentado na frente do computador. Eu gosto de vender, eu gosto de ir para a rua, eu prefiro vender o serviço e falar assim, olha, tem uma pessoa que faz, que no caso a minha assistente, minha esposa, que é essa pessoa. Então, ela... Na parte administrativa, ela manda muito bem. Então, e eu não. Eu não mando muito bem. Então, se a gente conseguir fazer essas divisões né, de trabalho, de função, eu acho que funciona bem.
Bom, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de ter você aqui no podcast. Eu já fui convidado para ir no dia 25, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que tem 10 funcionários, né? Como que funciona esse evento? Ele tem um custo para quem vai? Sim, tem. A pessoa compra ingresso. Compra ingresso, né? Ok. E você pode falar o valor do ingresso do último, por exemplo? Quanto foi? O último custou 20 euros. Um valor muito simbólico. Não é? Muito simbólico. A trabalheira toda. Pô, o trabalho que é, e não é só isso, não é nem pelo Não, trabalho só. a gente vai fazer um pequeno reajuste nesse próximo. Mesmo assim, pô. Sim, eu sei não que é tem, barato. É muito barato, é muito barato. Até porque a pessoa pode conquistar ali Olha, naquele... e tem gente, se você entrar no nosso Instagram, na parte dos Reels, tem vira e volta alguém manda depoimento e a gente posta lá. Então, tem depoimentos de pessoas que falam... tem uma pessoa que eu estou em mente, já até comentei dela aqui, que ela vai, desde que ela veio morar em Portugal, ela vai em todos. E ela falou que não tem um evento que ela não sai com um negócio meio fechado. Então, assim, e eu acho, assim, se a pessoa... O que eu falo muito, assim, para as pessoas, às vezes, um a um, assim, assim, você tem que fazer um follow-up. Você vai conhecer um monte de gente. Você tem, no outro dia, você está sentada, tomando café e liga para as pessoas, né? Porque as pessoas falam, conheci um monte de gente, mas depois ninguém me ligou. Eu falo, você tem que fazer um follow-up. Pelo amor de Deus, faz o follow-up. Aproveita essa oportunidade. A gente tenta ajudar mãe, sabe? A gente faz trabalho de mãe. A gente faz o quê também? A gente tira foto, a gente tira mais de 100 e poucas, sei lá, 120, sei lá quantas fotos que os meninos tiram. Tem um fotógrafo e um cinegrafista durante o evento. E a gente posta as fotos todas marcando o nome das pessoas. É um trabalho absurdo. Qual é a vantagem disso? Cada pessoa que foi ter o nome dela divulgado. Se ela esqueceu de falar com a pessoa esqueceu de pegar o contato dela, tá ali a fotinha, foi essa menina aqui, eu vou pegar, aqui tem o Instagram dela. Então, a gente faz isso só, até eu falo às vezes lá, gente, quando vocês verem que postou, reposta para vocês, aproveita. Porque a gente faz isso, dá um trabalho danado. Para quem? Para mim? Não, só para vocês. A gente faz isso para vocês. Então, a gente faz isso também. Quando alguém dá um depoimento, a gente pega o depoimento, marca o Instagram dela, diz a área de trabalho e comenta na legenda o pouco que ela faz. Então, a gente também aproveita para divulgar aquela pessoa que deu um depoimento para a gente, né? Então, o que a gente pode fazer para divulgar as pessoas que vão, a gente tenta fazer o máximo, né? O que eu achei muito interessante de tudo que foi falado aqui hoje... quero falar outra coisa. Tá. Tudo que foi falado aqui foi muito interessante, é que é um evento que não é para a pessoa se mostrar. Porque tem muito network assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, esse network é diferente por isso, eu estou pensando aqui. Porque, por exemplo, óbvio, a pessoa vai se mostrar, mas ela vai se mostrar para alguém que é mais ou menos ali no meio do nicho dela, né, da atuação dela, e não é para ela mostrar assim, eu faço isso, eu sou aquilo. Ela vai se conectar com pessoas, realmente se conectar. A nossa ideia é essa. A base é assim, é você fazer realmente conexões significativas, que realmente tenham, que essa conexão vingue. Porque que adianta você conhecer uma pessoa, legal, eu sou advogado também, legal, legal e tal. Você não prestou atenção no que a pessoa falou, a pessoa não prestou atenção. Você pode ter falado um monte, tá? E a pessoa não gerou um interesse para essa pessoa. Então, você precisa gerar um interesse na pessoa e a pessoa precisa gerar um interesse em você. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente apresenta, a base é como se tivesse uma festa na minha casa. E quando você chegou, eu te apresentei para ele e falei, olha, o Gustavo trabalha com isso, aquilo, é uma pessoa super legal. Quando você for conversar com o Gustavo, você olha o Gustavo de outra maneira do que eu simplesmente... Ou o Gustavo sozinho lá falando, olha, eu sou o Gustavo, eu faço isso. Sim. Não é a mesma coisa. Tem um outro peso, né? Tem um outro peso. É como se a gente desse uma chancela para você, né? Uma maneira, assim, muito sutil. Não é tão chancela, é uma palavra grande, mas mais ou menos isso. Então, isso ajuda muito. Já abriu o caminho, abre o caminho. E a gente faz depois também, até depois do evento. Às vezes liga a gente, eu conheci a menina, não lembro o nome dela. Acontece toda hora. Eu conheci a menina, não lembro o nome dela, que trabalha com não sei o quê. Eu falei, já sei, quer o contato dela? Vou te mandar o contato dela.
Mesmo Pô, depois, muito hoje a bacana. gente manda. Então, outra coisa que eu ia esquecendo é dos apoiadores, que a gente tem uns apoiadores. O que a gente também tenta fazer com a questão dos apoiadores? A gente tem um mailing de quase 2.000 pessoas. O apoiador, a empresa, a pessoa que apoia a gente vai mandar os nossos e-mails que a gente manda para as pessoas, que a gente manda 3 e-mails, né, em cada evento para as pessoas. Um no início, para saber, depois quando vai mudar, a gente tem um lote, depois tem um lote mais caro um pouco, a gente avisa e quando vai acabar, a gente avisa. Então, nesses 3 e-mails vão os contatos, as logos apoiadores. dos apoiadores. E a gente faz um e-mail também falando dos apoiadores, se tiver um grupo de Sim. apoiadores que são 2 categorias de apoio. Então, a gente também faz. A gente no Instagram, mesma coisa. No WhatsApp, mesma coisa. Então, a gente no Instagram, a gente ainda fala sobre cada apoiador. Se você for meu apoiador, vai ter um post no feed só sobre você. A gente vai Bacana. falar um pouco sobre você. Então, essa é a ideia. E lá no evento, a gente faz um pitch rápido, porque a gente, para não tomar o tempo que todo mundo está conversando, eu tento ser o mais breve possível, que cada apoiador que está nessa categoria que pode fazer pitch, ele vai lá na frente, vai falar 1 a 2 minutos sobre o que é o trabalho dele e vai sortear alguma coisa, uma consultoria, 1 hora, meia hora, qualquer coisa que ele quiser sortear. E a gente sorteia. E alguém do evento, que até no próximo eu vou fazer 2, porque eu esqueci de fazer no anterior, deu um problema na caixa de som, no programa Sim. do som. Foi até ótimo que o cara que era guitarrista do Tim Maia estava no evento, me salvou. O Nabucco me salvou. Foi lá e conseguiu ser. Então, ficou meio tenso essa coisa de falar, e aí eu esqueci de fazer. Que é um sorteio de alguém que não é apoiador de também fazer um pitch. Esse é o nosso. Bacana. Próximo vai ser 2. Pô, que legal. Muito bom eu saber desse evento. Eu fiquei muito feliz, assim, principalmente com essa questão de não ter uma autopromoção, né? Porque muitos têm isso, né? Fulano é isso, fulano... Você não, vai para aquele uma ali- festa. é. Nosso, eu sei como é que é. Você se apresenta, tem todo um protocolo, né? exatamente, Sequencial. O nosso não. O nosso é uma festa. O pessoal fala, qual é o traje? Se você quiser. Qual é tudo muito informal, muito descontraído, que eu acho que eu, particularmente, acredito muito que essa descontração, ela te dá mais abertura. Né? Não é que eu desqualifique a outra maneira de fazer network. São maneiras diferentes. Sim. Eu gosto mais, me identifico mais e, para mim, funciona melhor essa maneira. Só isso, entendeu? Nossa, muito bom. É sempre bom a gente aprender, a gente aprende um pouco mais. Essa visão do empreendedorismo eu não tinha, sinceramente, assim, dessa conexão, na verdade, né? De poder juntar mais pessoas. E é bom porque você tem uma equipe e pelo valor do ingresso, a gente pode muito bem saber que a finalidade não é financeira, porque ninguém... Não tem como... A gente faz conta muito apertada. com Você esse não tem evento. como ter retorno com um ticket desse e com a quantidade de pessoas que atuam ali e imagina o trabalho que dá. Então, é muito bom ter a Viviane aqui. Viviane, muito obrigada. Obrigada a vocês. Espero Agradeço que muito. dia 25 eu esteja lá, que eu consiga. Dia 25 de setembro, tá, gente? 25 de setembro. Acompanha aí no Instagram. Eu vou colocar o Instagram da Viviane aqui na descrição desse vídeo, tá? E vocês acompanhem lá, que vai ser legal. Eu achei muito interessante. Eu provavelmente estarei lá para ver de perto como é que é isso. Obrigado, Viviane. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima.